Pessoal, saiu hoje aí o tão aguardado trailer do terceiro filme do Wolverine aí, chamado como Logan, ou até mesmo, por que não, Old Man Logan, como era aguardado por muitos desde o ano passado, quando o Hugh Jackman fez aquele estardalhaço todo no seu Twitter, dizendo que esse seria o filme de despedida dele, e acredito também que deve ser do próprio Patrick Stewart na pele do Professor Xavier. E nesse teaserzinho aí, que tem cerca de 1 minuto e 48, eu achei interessante, pessoal. Eu não tô mais me empolgando muito com o trailer, que, pra ser bem sincero com vocês, depois daquela decepção que eu tive com o Esquadrão Suicida, eu disse pra mim mesmo, olha, posso até curtir o trailer, as trilhas sonoras, principalmente, essas músicas mais antigas, levadas de rock and roll, ou como o próprio Johnny Cash, que é essa pegada lá do soul norte-americano, ou folk, como é chamado por aqui também, e um certo tom dessa antologia do Old Man Logan pro filme. Mas eu não vou ficar assim, pô, que trailer muito louco, o filme vai arrebentar porque o trailer foi legal. Não, eu agora prefiro esperar começar o filme, chegar pelo menos até 50%, 60% dele lá na tela, para mim já começar a tirar as minhas impressões. Bom, nesse primeiro teaser de Logan, nós vamos acompanhar a trama onde mutantes estarão quase extintos e ninguém sabe exatamente o motivo por que disso. Uma operação do governo transforma crianças em máquinas de matar. E Wolverine acabará sendo o mentor de uma delas, a futura X-23, ou como nós chamamos aqui no Brasil, a X-23. E o herói também vai passar a cuidar do Professor Xavier, que está com sua saúde e seus poderes bastante debilitados. Além de Hugh Jackman e Patrick Stewart, o filme contará também com o retorno de Liv Schreiber como Dentes de Sabre. E Liz Neal, de Pânico 2, também está no elenco, entre outros. O filme terá a direção de James Mangold e a sua data de estreia deverá ser em 3 de março de 2017, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós ainda não temos a precisão destas datas. Ok, pessoal, agora eu vou comentar com vocês que eu achei bastante interessante. Primeiro, a fotografia do teaser nessa espécie de cenário pós-apocalíptico que lembra até algumas coisinhas ali de Mad Max. Eu achei bastante positivo, achei que já começa a dar uma credibilidade de primeira quando você começa a pensar no desenvolvimento deste Old Man Logan. Vendo por outro lado, não sei se os caras vão mexer no personagem ao decorrer do filme, mas eu acho que ainda esse visual aí tá longe daquele Old Man Logan lá dos quadrinhos. Mesmo porque a trama, se eu não me engano, vai passar em 2024, não tá muito adiante a isso daí. Mas eu acho que dava para ter judiado um pouco mais do Hugh Jackman aí, dava para ter deixado ele como ele está lá nos quadrinhos, careca, um pouco mais barbudo, tal, com uma aparência um pouco mais judiada. E tem aquela polêmica que todo mundo quer que ele apareça com um tal uniforme amarelo, que é a grande referência do Wolverine. Eu também, mas não sei não, pelo que eu vi até agora, eu acho que vai ficar no vácuo sim, pessoal. Tomara que eu queime a língua, tomara que de repente vocês possam estar assistindo esse vídeo aqui em abril, depois do filme ter estreado, e falar, tá vendo, você não sabe nada, você queimou a língua. Bom, a questão Patrick Stewart, Professor Xavier, Patrick Stewart, que também deverá estar se despedindo da franquia X-Men, mesmo porque o Patrick Stewart já está com uma certa idade, se eu não me engano ele está com 75 anos, mesmo estando assim tão vigoroso, tão cheio de vida e de disposição. Eu pude acompanhar isso inclusive ao vivo, quando ele teve com James McAvoy aqui na coletiva de imprensa que eu participei, quando eles estavam lançando Dias de um Futuro Esquecido, alguns anos atrás. Mas fazer filme de super-herói, ele exige um certo desgaste. Eu acho que vai deixar saudade, mas por um outro lado, eu vejo que tem grandes possibilidades dele estar fechando a sua participação dentro dessa saga de X-Men com chave de ouro. Ao que tudo indica, tem uma cena
eu acho que a última cena do teaser, se eu não me engano, que o Wolverine ele tá ali com a menininha, né, com a chamada X-23, participando do enterro, onde ele mesmo enterrou ali um cadáver, e eu acredito que possivelmente possa ser do Professor Xavier, para poder estar encerrando esse ciclo Patrick Stewart ali dentro de tudo. Mas tem umas sacadas bem legais que eu gostei no trailer, nessa passagem do Professor Xavier, que é aquela questão que ele está totalmente debilitado, possivelmente ali parece que ele está com mal de Alzheimer, alguma coisa assim, e ele acaba encontrando ou fazendo o próprio Wolverine encontrá-lo, para eles irem atrás da chamada X-23, que é a garotinha. E tem dois momentos que eu achei muito interessante, que é quando eles param o carro, né, e o Professor Xavier entrega que realmente a X-23, fala assim, olha, ela tá ali e ela é idêntica a você, ela é muito parecida com você. E ele vira e fala para ele, não, mas com certeza alguém vai encontrá-la para ajudá-la, né? Aí o Professor Xavier fala alguma coisa do tipo, não, mas nós já encontramos ela, né? A ajuda dela tá sentada aí na frente, algo desse tipo. Desculpa, agora eu não me lembro, mas o sentido é esse. E é uma ironia que ele consegue passar, que eu achei bastante interessante. Logo em seguida tem aquela cena também do jantar, né? Que estão os três, né? A garotinha, o Logan e o Professor Xavier estão jantando ali. Tem uma troca de olhares ali bem familiar. E eu acho que isso pode fazer bem para o filme, aquele sentido de tirar um pouco daquela tensão de um filme de super-heróis, para você poder dar uma endossada no roteiro e passar algo assim muito mais do mundo real, né, do que está sendo vivido ali. E aí essa cena eu achei ela bastante comovente, eu achei ela bem interessante, dá a impressão que o diretor ele vai querer passar no filme esse outro lado, né? Que não é o lado só da porrada, não é o lado só do sangue jorrando solto para todos os lados, o lado dos heróis, mas também o lado bem humano da coisa. A questão da X-23. Eu achei interessante, a princípio, quando existiam alguns rumores de que estaria dando a substituição do Wolverine para o futuro da franquia do X-Men. Eu fiquei meio relutante no começo, eu falei, pô, será que vai ser legal, tal? Mas dá para perceber que eles já pegaram uma atriz bem jovenzinha, que por sinal, eu não sei o nome dessa atriz, pesquisei em tudo quanto é lugar, mandei um e-mail para a Fox hoje de manhã, inclusive, não me responderam, mas uma coisa eu digo para vocês, se esse filme estourar, essa menina ela tem aí um emprego garantido na franquia de X-Men, pelo menos para os próximos 15 anos, assim como foi feito por Hugh Jackman. Se a proposta é fazer como eles estão fazendo lá com o Homem-Aranha, por exemplo, de pegar ali bem, né, o ator bem jovenzinho, ou no caso dela bem jovenzinho, crescer com ele, olha, essa menina tá feita. Tudo vai depender de como vai ser o desenvolvimento dela na personagem. Nos quadrinhos eu não li ainda, mas eu tenho algumas referências que na atual franquia dos X-Men nos quadrinhos o pessoal está tendo uma aceitação bastante bacana. Porém, especificamente, ela foi criada para o desenho X-Men Evolution e é um dos poucos personagens que até então, na época, foram criados exclusivamente para uma animação. E posteriormente, ela foi conduzida até os quadrinhos, onde ela é chamada de Laura Kinney ou Laura Howlett. Em algumas histórias aparecendo como a irmã caçula de Wolverine Dentes de Sabre, e também em outras aparecendo como uma espécie de clone do Wolverine. E isso eles entregam bem fácil no trailer, se vocês perceberem essas frames que eu estou colocando aí nesse momento, a hora que ela está lutando, né, com os caras ali, eles não mostraram a garra ainda, mas eu acho que eles vão guardar para o filme, tomara, né? Não vão começar a entregar tudo nos trailers aí para não perder a graça lá no filme. Mas o movimento que ela faz é muito idêntico. Repare agora na imagem congelada que vocês estão tendo aí, que eu estou colocando nesse momento para vocês verem, é muito semelhante. Não tem como você dizer que ela não vai ser a X-23. Bom, a história, pessoal, o que eu estou esperando dela? Já tem uma grande notícia, né? Não é o Bryan Singer que está dirigindo, e sim o diretor dos filmes anteriores. Então a gente já pode respirar aliviado, mesmo porque eu estou torcendo pro Bryan Singer deixar essa franquia de lado, porque nós já estamos cansados
da visão do diretor, que ele quer fazer como ele quer e não como os fãs querem. X-Men tá mais do que provado algo sobre isso daí. Mas o próprio Wolverine, ele teve uma evolução diretora à parte que nós acompanhamos aí através do tempo, né? Não só em termos de produção, com o próprio ator, o Hugh Jackman, ele cresceu bastante com o próprio personagem. Quem quiser, inclusive, já que a gente está falando de coisas antigas, eu vou logar aqui nos cards a matéria que eu fiz lá em junho, quando veio a exposição do X-Men aqui para o MIS, o Museu da Imagem do Som de São Paulo, onde vieram todos os figurinos originais dos filmes de X-Men, inclusive lá dos primórdios, né, do Wolverine, quando começou toda essa saga. Anyway, voltando a falar sobre a história, então nós percebemos no trailer que tem ingredientes aí pro chamado fanservice, né? Essa palavra que hoje está na moda, né, para todos aí. E o Hugh Jackman, eu acredito que se depender dele, ele quer encerrar essa parada com chave de ouro, ele quer fazer algo pros fãs de verdade, como o cara que ficou imortalizado dentro da pele do Wolverine. Outras novidades eu vou estar trazendo aqui no canal, portanto, se você ainda não estiver inscrito, inscreva-se já. Tem essa outra novidade agora aqui também, que é essa campainha que aparece bem ao lado do botão de inscritos. Você clicando na campainha, você vai receber todas as notificações aqui do canal, sempre quando eu estiver postando, inclusive essas novidades do Wolverine. Então, ó, não fica parado aí não, clica nos dois aí, se inscreve, também assina a campainha para que a gente continue batendo esse papo bem legal. E para isso, participe nos comentários e não esqueça de deixar o seu joinha também, combinado? Um grande abraço e até breve.